Olá, paz e graças, amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras. Aqui quem fala é o irmão Flávio Elias. Estou trazendo mais um estudo da parte de Deus para os amados irmãos. Hoje nós vamos falar da túnica de José de várias cores e a comparação com Cristo Jesus. Nós sabemos que José é uma tipificação de Cristo Jesus, então nós vamos ver muito simbolismo, né, nas sombras, apontando para a realidade que é Cristo. Através de estudos, nós sabemos que o Velho Testamento são sombras daquilo que viria, que é a realidade, que era Cristo. Então, através disso, nós vamos entender, né, qual o significado desta túnica de José. A leitura se encontra em Gênesis 37, a partir do versículo 1, né, a epígrafe de José é vendido por seus irmãos. E o texto diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícia deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Então, nós vamos ficar até nessa leitura aqui, meus amados, em Gênesis. Vamos dar início a esse estudo maravilhoso. Nós vamos trazer aqui a revelação, né, que o pai deixou através das entrelinhas das Escrituras Sagradas. Ele mostra para nós na sombra algo tremendo que viria na realidade, e também apontando para a igreja do tempo do fim, né? Aqui vai estar apontando para o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Que também passará por perseguições, e vocês vão entender no decorrer desse estudo. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre esta túnica. Como essa túnica era feita? Era uma túnica de uma peça só, né? Era uma túnica de uma peça só, a qual Jacó fez para o seu filho amado José, e a qual os seus irmãos o odiavam, porque o seu pai amava mais a ele do que a todos. Então nós também vamos ter aqui uma tipificação, um simbolismo de Jacó, apontando para o Pai, o Eterno, Deus, né? E José apontando para Cristo, como a gente mesmo sabe. Então, como Deus usa isso muito nas Escrituras Sagradas, desde o tempo de Abraão ali, né, entre linhas. Abraão também, ele tipificou o pai, Isaac tipificou a Cristo, e ele vai fazer isso no decorrer das Sagradas Escrituras, né? Vai deixando essas revelações entre linhas para que nós venhamos desvendar o mistério, né? Então nós sabemos que era uma túnica, de uma única peça, né? E José recebe de seu pai, né? E o fato de José ter recebido essa túnica de seu pai também é uma representação da primogenitura, a qual Rubens tornou-se indigno dessa honra, né? Ele tornou-se indigno porque nós sabemos qual foi a falha, né? O erro de ter traído o seu próprio pai, né? Então, Jacó também, ele foi o querido, porque essa túnica vai estar representando. Ela tem um símbolo de quê? De autoridade, de honra e liderança. Isso aponta para Cristo Jesus também. Ele teve autoridade enquanto teve aqui na terra, né? Ele foi líder com seus discípulos, né? E ele receberá a honra, né? Não pode ter recebido a honra enquanto teve aqui em terra, mas quando ele voltar, ele será rei do reis, senhor dos senhores, e todo joelho se dobrará perante ele. Então, nós vemos que essa túnica, ela tem uma coisa interessante e perfeita, a qual Deus deixou para nós, que é a mesma roupa qual o sumo sacerdote usa, né? E essa mesma túnica, Cristo vai usar também ela lá no Gólgota. Então, nós vamos fazer a leitura aqui em Gênesis 30, Gênesis não, em Êxodo, perdão, em Êxodo 28, a partir do versículo 7, né? Que dirá assim: terás duas ombreiras que se unam às suas duas pontas, para que sejam unidos, né? Então aqui não tem um texto claro, né? Eu até procurei várias traduções para dizer, mas aqui é uma túnica de uma só peça, ela era feita de uma só peça. Tem traduções, né, que fala que a túnica era comprida e talar, né? E outras falam de várias cores. E tem até alguns
pregadores ou teólogos que falam que a túnica tinha 7 cores. Mas, amados, eu não vejo base, a palavra não fala que a túnica tinha 7 cores, mas que era ela listrada de várias cores, né? Então, eu creio que ela era longa, comprida, vinha da sola do pé até a palma da mão, né? Aquela manga comprida nas palmas da mão, cobrindo todo o corpo. Por que eu vejo esta ligação? E listrada de várias cores, porque ela está fazendo alusão ao pecado, porque a túnica está cobrindo o corpo e a nudez representa o pecado, né? Então, quando ela tem o sentido e o simbolismo de autoridade, né? E honra, então ela pode estar representando isso. E também creio eu, meus amados, que nessa túnica ela não podia ser de 7 cores, mas ela não podia faltar a púrpura, o carmesim, né? O azul, essas cores. Por quê? Essas cores ela vai estar na veste do sumo sacerdote. Em Êxodo diz aqui, ó, 7. Terás 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, para que seja uma só, né? Para que seja só um. O cinto de ombra é esmeralda do efote, que estará sobre ele, formado com ele uma só peça. Olha, uma só peça. E será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E outra, essa peça ela era de linho fino torcido. Era uma túnica de muitas cores, né? Usada, né? E adornada e bordada com o quê? Com linho fino. Era demorada para ser feita. Era uma túnica perfeita, mano. Uma túnica de uma verdadeira nobreza. Por quê? Porque a túnica que José usou naquela época era uma túnica usada pelos nobres, pelos filhos da realeza, né? Os filhos da realeza que usavam aquela túnica. Então, era verdadeiramente de um verdadeiro rei, a qual era Cristo Jesus. Como ele está apontando para Cristo, né? Essa passagem ou esse personagem a qual José está nos mostrando, ele está apontando tipificamente para Cristo Jesus, que é o rei, né? O verdadeiro rei, né? Filho da realeza e dos nobres, né? Porque só os poderosos e líderes daquelas épocas podiam usar uma túnica dessa forma, porque pelo que ela demonstra, né, ela ser de linho fino, puro, né, e também ter várias cores, as pessoas que não eram da nobreza não tinha como usar uma túnica dessa. Usavam uma túnica normal de uma só cor, né, mas uma túnica de um linho fino e várias cores e ser trabalhada, né, bordada, adornada, né, era algo da nobreza, né, e da realeza. Então, nós vemos que essa túnica ela vai ter essas coisas, né, esses símbolos, sempre para apontar para Cristo, que é o verdadeiro Filho do Deus Todo-Poderoso, a qual tem um reino e qual tem uma realeza, a qual ele vai reinar aqui na terra durante 1000 anos na sua volta. É onde receberá a honra, todo joelho se dobrará perante ele, né? Então, meus amados, nós vemos que também, quando nós vamos lá para João, ali no tempo de Cristo, tendo, pois, o soldado crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram delas 4 partes, para cada soldado uma parte, e tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecido de alto a baixo. Então, a mesma túnica a qual Cristo foi crucificado ali, ela era uma túnica de um só tecido, a mesma que José recebeu do seu pai Jacó, a mesma que o sumo sacerdote ele também usava quando entrava no Santo dos Santos para expiar o pecado das pessoas que estavam fora do arraial. O que Cristo estava fazendo aqui? Expiando também os pecados. E ele era o verdadeiro sumo sacerdote. Todos esses apontamentos, essa ligação que nós vamos ver nas Escrituras Sagradas é para apontar para Cristo Jesus, o nosso verdadeiro e único sumo sacerdote, né? A qual está expiando o nosso pecado até hoje, meus amados. Então nós vamos ver esta ligação, né? Nós vamos ver essa ligação com a túnica, né? E outra, né? Eu falei sobre realeza. Essa túnica, ela era feita só pelos nobres e filhos da realeza. Lá em 2 Samuel,
13, 18 diz assim, olha, trazia ela uma túnica talar, porque assim se vestia as filhas virgens dos reis. Então o criador dele o deitou fora e o fechou a porta após ela. E aqui nós sabemos que foi aqui a história de Tamar. Mas interessante que era a túnica, era usada pelas filhas virgens do rei. Há uma comparação, né, e um simbolismo para o tempo do fim, mais uma vez, as 10 virgens, né, a qual esperavam o noivo, que era o rei. Né? E aqui são filhas virgens do rei, vestida de uma túnica talá, comprida. Né? E o versículo em diante diz, porque Tamar lançou cinza sobre a cabeça, rasgando a túnica Talá, que trazia, pois, as mãos sobre a cabeça. E se foi andando e clamando. Né? E aqui nós vemos que, da mesma forma que rasgaram também as vestes de Cristo, né? Aqui ela vai rasgar a sua veste e pôr cinza sobre a cabeça. Né? A túnica Talá dela vai ficar rasgada, e ela vai pôr as mãos sobre a cabeça e ficar em desespero, mas também clamando para que o Senhor chegasse, né? Como ela disse assim, ó, se fechou as portas, né? Ficaste de fora. E aí é quando ela rasga as vestes, né? Lança assim na sua cabeça, Senhor, porque eu estou aqui. Olha que apontamento para aquelas 5 nessas que ficaram fora, né? Nós estamos vendo aqui essa ligação também. Mas também nós vamos ver em Gênesis, dando decorrer ao estudo, né? Gênesis 37, versículo 12, é quando Jacó manda José apacentar lá o rebanho de seu pai, né? E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacentaram os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, José disse, eis-me aqui. Olha que comparação. Como nós falamos que Deus José é uma tipificação, Jacó é uma tipificação de Deus e José é uma tipificação de Jesus, o próprio pai está falando para o filho, né? Olha, quem enviarei? Ele diz, eis-me aqui. O que foi que aconteceu com o próprio Jesus? Nós sabemos que Isaías, ele usou ali no capítulo 6, né, um simbolismo também, apontando que ali é como se fosse o próprio Cristo falando, né, entre Isaías. O versículo 8 de Isaías 6 diz assim, depois disto ouvi uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois ele, vai, e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e veis em verdade, mas não percebeis. Então, Cristo, o que é que ele foi enviado? Ele foi enviado para o rebanho. Quem era o rebanho da época? Aqueles fariseus, meus amados, os saduceus, e aquela cúpula religiosa que estava ali. Eles foram enviados porque ele era seus irmãos. O que José foi enviado para as 12 tribos que eram seus irmãos também. E ele trazia mais notícias sempre dos seus irmãos. Então nós vemos esta ligação, né? Enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. Então ele vai ao rebanho, aí ele diz, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron e foi a Siquém. Então nós vemos, olha, Jesus foi enviado, né, ao rebanho, né, para saber como está o rebanho. Então o rebanho ele estava desgarrado, vamos supor assim. Os fariseus não se preocupavam, né, com a ovelha verdadeiramente. É tão provável que Cristo usa a parábola da 99 ovelhas, né, e aquela que ela se desviou no meio do caminho ou se perdeu. Então nós vemos que eles não cuidavam do rebanho. Então eles se preocupavam com o quê? Mais com a lei, e o rebanho era leigo, ele não podia ter acesso à Torá, às escrituras, aos profetas, só podia ler quem era na sinagoga ou fazia parte do sinédrio da época. Então Cristo foi enviado pelo Pai, eis-me aqui, Senhor, envia, para saber como estava o rebanho. E quando Cristo veio ali o rebanho, os seus irmãos o odiaram, porque ele era amado de seu pai. Ele chamava Deus de Abba, Pai, e os fariseus e os religiosos da época não tinham esta intimidade, né? Então, da mesma forma que José era mais amado de Jacó e tinha uma túnica perfeita,
Jesus, ele foi enviado pelo Pai, por Deus, e ele também recebeu uma túnica, aquela túnica qual foi do sacrifício, que era a verdadeira túnica do sumo sacerdote, meus amados irmãos. Então, nós vemos que tem esta ligação, né? E depois nós vamos ver quem foi que verdadeiramente fez com que entregasse, né, José para ser vendido. Nós sabemos que Judas é quem sugere a venda de José. Isso está aqui em Gênesis 37, 26, que diz, então Judas disse a seus irmãos, que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue. Vinde, vendamos-los a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. E aí seus irmãos obedeceram. Então, o que Judá vai estar tipificando e representando? Judas, meus amados. Judas está representando também os judeus, né? Judas, porque Judá vai estar representando ali os judeus, e Judas foi quem vendeu a Cristo, foi quem traiu a Cristo. E aqui no tempo de José, Judá foi quem sugeriu a venda de José. Vamos supor, é um trocadilho a qual Deus está fazendo e está mostrando para nós. A Judas, eles ali, um dos discípulos, porque de 12 discípulos, só Judas qual traiu a Cristo. Podia ser preso, mas foi Judas, porque Judas está representando os judeus, porque foi a próprios judeus a quem também traiu a Cristo, que está apontando para os fariseus, né? E aquela cúpula religiosa da época. Então, mais um apontamento, mais uma ligação, mais um paralelo, né, para nós vermos, né, a ligação que nós temos de José com Cristo Jesus, e também entre linha toda essa história, né, que Deus deixou na sombra para nos mostrar a realidade a qual está em Cristo Jesus. Então nós vemos que depois disso, né, nós vemos que depois disso o que é que aconteceu? Rubens, o que é que aconteceu? Rubens voltando à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse, um menino não está lá, e eu aonde irei? Então, o que é rasgar as vestes, né? Rasgar as vestes. As mesmas coisas que aconteceu aqui, ó, Mateus 27, aqui embaixo, 35, diz, depois de crucificarem, os soldados dividiram suas roupas entre si, tirando sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um, né? E ali aguardava, e sentado ali aguardava a morte de Jesus. Então nós vemos que isso acontecia, meus amados, não era só nessa época não, com o sumo sacerdote também. O sumo sacerdote, o que ele fez? Ao ouvir que Cristo falou, né? Algo que ele pegou, rasgou suas vestes, ele rasgou suas roupas e disse, ele insultou a Deus, disse blasfêmias, e nós não precisamos mais de nenhum testemunha. Todos aqui ouviram este insulto contra Deus. E isso, meus amados, na lei, quando o sumo sacerdote rasgava suas vestes, ele estava passando o sacerdócio, né? Aquele momento ele estava passando o sacerdócio, ele não era digno. Por quê? Porque estava tendo quebra de sacerdócio, não estava vindo mais da tribo de Levi, estava vindo da tribo de Judá, a qual era Jesus, o leão da tribo de Judá. Então ali estava tendo a entrega, o sumo sacerdote declarava que estava sendo entregue o seu sacerdócio para Cristo Jesus, que não podia se rasgar as vestes. O que é que aconteceu com Rubens? Ele rasgou as suas vestes. O que é que Rubens era? Rubens era o primogênito, meus amados. Então, quando Rubens rasga as suas vestes, ele está dando a sua primogenitura naquele exato momento para José, né? E também é uma tipificação de Cristo Jesus, a qual também recebe a primogenitura. Jesus é o primogênito, né? A qual os judeus, né, os próprios que estavam ali, eles vieram primeiro, mas perderam a primogenitura, perderam o sacerdócio, o sumo sacerdócio para o verdadeiro, a qual é Cristo Jesus. Estavam perante ele naquele exato momento. Então, meus amados, nós vamos também ter a ligação também no tempo do fim, porque quando José ele é vendido, né,
para a caravana de ismaelitas, como foi falado também aqui em Gênesis 37, fala que ele é vendido para aquela caravana de ismaelita que passa ali. Pode ter um apontamento também para os fariseus, né? A qual eles podiam ser alguns descendentes de Ismael, que são filhos de Abraão. Por isso Paulo fala, nem todos são verdadeiramente filhos de Abraão ou da promessa, porque aqueles fariseus não eram os filhos da promessa, né? Porque a promessa estava em Isaac, mas não em Ismael. Então, eles poderiam, da mesma forma que Judas e Judá vendeu o seu irmão para a caravana de ismaelita e Judá vendeu Jesus para os fariseus, pode ter esta ligação, né? A qual Deus está nos mostrando algo. E outra, quando ele vai para o Egito, o que é que acontece? Ele vai para o Egito, que representa o mundo, né? Então, nós vamos ver que quando um animal é sacrificado, em Gênesis 31 aqui, ó. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, né? E tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, né? Mandando para o seu pai. E disseram que eles acharam a túnica do seu pai. Disse ao pai: conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho, né? E aí nós sabemos que Jacó vai chorar, né, pela morte do seu filho. E aqui, meus amados, tem uma ligação tremenda. Essa morte desse animal, esse sacrifício do animal, é uma representação da morte do Cordeiro, o Cordeiro Pascual, que é Cristo. É como se estivesse apontando aqui para Jesus. Quando eles fazem isso, é como se estivesse apontando para o sacrifício e a morte de Cristo Jesus, né? Era um simbolismo de José, né? Apontando para o sacrifício e a morte de Cristo na cruz, que também está representando em um animal, o sacrifício do animal, o cordeiro, né? E ali aquele sangue do cordeiro sendo salpicado nas vestes. O que aconteceu com as vestes de Cristo? Ficou salpicada de sangue, né? Porque ele estava espiando. E aqui, se nesse momento a gente está nessa cronologia, aqui Cristo está sendo morto, né? E esse animal está tipificando o cordeiro. O que é que acontece agora? José é levado para o Egito. O Egito representa o mundo. Então nós sabemos que aqui agora vai tratar com o corpo de Cristo, que é a amada igreja. Ela está indo para o mundo. E quando ela vai para o mundo, o que acontece? Acontece perseguição. Olha, Mateus 24, 9 diz assim: nessa época vocês serão presos, entregues para serem castigados, vocês serão mortos, odiados por todos os povos, por causa do meu nome. Então, o que é que José foi? Ele foi para o Egito, ele foi tentado, a igreja no tempo do fim, na grande tribulação. O que é que eu quero dizer? Que a partir de agora nós vamos ver a grande tribulação. É como José tivesse indo. Nós estamos no mundo, como o próprio João 17,16 diz. Eles são do mundo, né? Eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo, mas estás no mundo, porque tu enviaste. Jesus falou isso. Eu envio ele ao mundo. O Egito é uma tipificação do mundo, ele representa o mundo. Nós estamos no mundo, né? Nós vivemos no Egito, em uma Babilônia, né? Mas não nós somos daqui. Aqueles que aceitaram a Cristo, nós não somos daqui. Nós passaremos por perseguição, nós passaremos, seremos presos, sim, entregues e seremos castigados, sim, da mesma forma que José foi perseguido pela mulher de Potifar, foi preso, ficou na prisão e outra, ele passou equivalente a mais de 2 anos dentro e preso, né? Vamos pôr que a gente não sabe certo quanto tempo ele passou, porque ele passa 3 anos e meio, mais ou menos, porque ele passou mais de 2 anos preso, depois que o copeiro, o carcereiro do rei, que estava lá, que ele teve o sonho e revelou para ele, foi solto, que ele veio se lembrar de José na prisão e contou para o faraó, a qual o faraó o tirou de lá quando ele revela aquele sonho, está tipificando a grande tribulação, né? Seria 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E aí nós vemos que na grande tribulação todos foram à procura de alimento e comida por José, que é uma tipificação de Cristo Jesus. E na grande tribulação a igreja, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar dependente
de Jesus. Então Jesus é quem vai alimentar. E quando nós buscamos a Ele, né, clamamos a Ele vai nos dar o azeite e o trigo necessário, né, nesta grande tribulação. Então, meus amados, e outra, quando José ele veio ao poder, ao trono do governo do Egito, de Faraó, era com 30 anos, a mesma idade que Cristo Jesus teve, né? Então, quando nós vamos viver no Egito, é uma comparação com o mundo, é uma comparação com o mundo. Isso aqui nós podemos ver também, ó, 2 Coríntios 4:8 diz: a toda hora e em toda parte passamos por dificuldade, mas não somos derrotados. Temos dúvida, mas não desanimamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Às vezes somos feridos, mas não destruídos, né? Então nós sabemos que mesmo que nós estejamos neste mundo, nesse Egito, nesta Babilônia, que está tipificando e representando o mundo, né? Nós estamos no mundo, mas não nós somos do mundo, né? Nós vamos passar por essa perseguição, da mesma forma que José passou, mas depois o que acontece? Ele recebe honra. Por quê? Porque a mesma forma será com Cristo e a igreja. Nós seremos presos, seremos perseguidos, mas no final desses 3 anos e meio, a qual um simbolismo que pode estar acontecendo aqui, foi o período que José passou, e José com 30 anos ele vai reinar, da mesma idade que o Cristo começou seu ministério, que foi com 30 anos, né? Então nós vemos que é aqui o apontamento, quando ele sai da prisão e começa a receber honra de um governo e começa a ser o governador do Egito. O Egito é o mundo, mano. É Cristo voltando, buscando a sua amada igreja, a qual passou por essas aflições. Foram perseguidos, muitos foram mortos, né? Muitos foram desanimados, né? Derrotados, degolados, presos, mas não negaram a sua fé por Cristo Jesus. O que é que agora vai acontecer? Ele vai ter honra no reino de Cristo Jesus. E aqui vai estar representando o milênio, a qual Jesus vai estar reinando sobre as nações. E todas as nações vão vir perante a Ele, né? Da honra e glória a Cristo Jesus. É ali quando fala todo o joelho se dobrará, a qual os seus filhos, os seus irmãos, quer dizer, eles se curvaram perante a José, e no milênio as nações do mundo todo vão em Israel adorar o Senhor na festa de tabernáculos, ano a ano, né? Agradecendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele vai ser rei sobre o Egito, sobre este mundo, ele vai reinar e vai governar. Da mesma forma que José está tipificando ele na sombra, ele está fazendo esse apontamento. Depois que a igreja passar por essa perseguição, ser presa e tudo, o que é que vai acontecer? Honra para José, ele vai ser governador. E aí a igreja também receberá essa honra, porque serão reis e sacerdotes na presença do Deus Todo-Poderoso. Espero que tenham entendido esse estudo, meus amados. Foi longo, mas espero que estejam entendido, né? O que eu quis passar, todo esse simbolismo, né? A morte do animal, o sacrifício, a túnica, o apontamento para o sumo sacerdote e muitas outras coisas que tem, meus amados. Eu vou tentar fazer outro vídeo depois para não ficar mais longo ainda. E aqui eu encerro o estudo de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor.